Nós vamos iniciar então lendo a carta de Paulo, primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Você não sabe, porventura, que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de você? E é com essa pergunta que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pelo privilégio de estar aqui, estar na tua presença, estar reunidos, irmanados, fazendo parte de um corpo que é mais do que uma construção. Aliás, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Uma construção não pode te deter. O Senhor é mais do que um prédio. O Senhor é mais do que tudo que podemos ver, porque o Senhor criou tudo que podemos ver e aquilo que nós nem conhecemos ou sabemos, porque o Senhor é todo poderoso. E nós queremos nessa noite ser tocados pela tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo faz essa pergunta para nós. Vocês sabiam que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo é inspirado por Deus a nos perguntar isso. Não é o apóstolo Paulo que achou: acho que eu vou perguntar isso para eles. Não, o Senhor está nos perguntando isso. Por que Deus faz uma pergunta dessa para nós? Porque Ele quer que nós pensemos nisso. Ele quer que a gente considere isso. Ele quer mostrar que tem uma importância esse tema. Quando o professor pergunta alguma coisa na sala de aula, uma didática, o nosso pastor Itário, que é um excelente professor, ele tem essa didática de fazer perguntas enquanto ele ensina, porque é alguma coisa que ele quer destacar. Então nós perguntamos e você para pensar um pouco nisso. E nós precisamos pensar nisso. Nós somos o templo de Deus. Isso é uma coisa absurdamente estrondosa. Lá no Éden, quando Deus falou para o homem: você não deve tocar, você não deve comer dessa árvore, e o homem foi e comeu dessa árvore, ele junto da sua mulher, logo em seguida veio sobre o homem a sentença daquilo que Deus havia dito: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles comeram do fruto e morreram. E é interessante a gente ir lá para o Gênesis, né? Eu estou indo lá para o Gênesis porque eu estava pensando na palavra de hoje, e um irmão me mandou um recado no WhatsApp: irmão, me ajude sobre esse texto aqui de Gênesis 3. E aí eu fui obrigado a ir lá, e quando eu fui ver, tinha conexão com essa palavra, porque a Bíblia é assim, ela está inteiramente conectada. E nós vemos que quando o homem peca, ele se esconde de Deus, ele fica com medo, e a pergunta que Deus faz é: Adão, aonde você está? Mais uma vez, uma pergunta. E Deus não diz assim: Adão, o que você fez, cara? Adão, o que você foi fazer? Ele pergunta: Adão, aonde você está? E quando nós ouvimos: vocês têm considerado que vocês são o templo de Deus? Talvez Deus esteja perguntando: aonde você está? Porque a vontade de Deus sempre foi habitar com os homens. Nós vemos isso. Deus prepara a terra, prepara o planeta, trabalha durante os 5 primeiros dias. No 6º dia ele continua ainda criando outros animais, os mamíferos, e cria também no 6º dia o homem com uma coroa da sua criação, e coloca o homem para governar o jardim, para lavrar o jardim. E o homem é um
alguém especial diante de Deus, que Deus vem conversar com ele. Então, o homem está em Deus e Deus está no homem, e o lugar do encontro do homem com Deus é o Éden, e Éden é um lugar de delícias, é um lugar onde eu estou completo, onde eu estou satisfeito, onde eu estou pleno. Mas o pecado faz com que eu caia neste lugar. E nós vemos um propósito de Deus em querer nos resgatar e nos trazer de volta o tempo todo, porque a vontade de Deus revelada na palavra é que Ele quer habitar com o homem, Ele quer que o homem habite com Ele. Depois nós vemos em Êxodo, lá no livro de Êxodo, passado muito tempo, surgiu um povo, Deus separou um povo através dos semitas, através de Abraão. E Abraão teve os filhos, gerou os filhos que se tornaram as tribos de Israel. Israel é Jacó, neto de Abraão, e foram crescendo em número, e houve um período de fome, eles foram para o Egito, através da vida de José, e esse povo está ali vivendo muito bem no Egito, graças a Deus, muito bem, obrigado, e eles estão escravizados. E aí o Senhor vem e os liberta com mão forte, depois de 430 anos de escravidão. E o Senhor os leva para o deserto, e quando chega no deserto, o Senhor vem e expressa novamente essa vontade. Ele diz assim, em Êxodo 25:8, e me farão um santuário, um templo, um lugar, e habitarei no meio deles. Deus está dizendo, eu quero habitar com vocês, eu quero viver com vocês, gente. A minha vontade é estar perto de vocês. Vocês pecaram através de Adão, o cabeça do homem, a cabeça de todos os homens, mas eu quero resgatar vocês. A sentença é que vocês devem morrer, mas eu quero fazer algo especial para vocês. E aí começam os sacrifícios, começam então as figuras do templo e da presença de Deus através do tabernáculo. Ele diz também no 29:45 de Êxodo, que diz assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Deus quer habitar no meio dos seus filhos. E o tempo vai passando, e eles saem do deserto, conquistam a terra, e continua o serviço no tabernáculo, sacerdotes, levitas. Vem, Israel instituiu reis, e vem ali o primeiro período da monarquia unida de Israel. O primeiro rei é o rei Saul, 40 anos ele governa. Vem Davi, governa mais 40 anos, e vem finalmente Salomão, que também governa por 40 anos, e no reinado de Salomão é construído um templo, um lugar para a habitação de Deus, que vai substituir o tabernáculo, mas que vai contar com as mesmas peças, as mesmas coisas, a mesma importância. O tabernáculo, ele era móvel, ele caminhava, eles mudavam de lugar e o tabernáculo ia para aquele lugar, mas agora eles estão constituídos em Jerusalém, cidade de paz, lugar da presença de Deus, e Deus agora escolhe ter um endereço para ser encontrado por nós. Antes, o homem estava no Éden, caiu do Éden. Passado centenas de anos, Deus providencia o tabernáculo, no meio do deserto, no meio da provação. O homem conquista a terra, agora está na terra, está estabilizado, o reino estabilizado, conquistando, e é instituído o templo. E Deus escolhe morar nesse templo. Segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 6 e 7, aproximadamente, Salomão constrói o templo e dedica o templo ao Senhor, e em seguida o Senhor lhe aparece, capítulo 7 de 2 Crônicas,
E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, encheu aquela construção, encheu aquele templo. Nós oramos aqui, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas Deus naquele momento ainda não havia se revelado completamente. Deus está se aproximando de nós, Ele está chegando mais perto, para que nós possamos alcançar de novo aquela realidade do Éden, daquele lugar de delícias, daquela satisfação completa. Então Ele fala: eu vou encher esta casa com a minha glória, para que vocês possam perceber o quanto estou disposto a me aproximar de vocês, como eu quero ficar perto de vocês. E os sacerdotes, versículo 2, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor completamente. Ele diz no 12 ainda: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que lugar você está em Deus? Pense nisso. Versículo 15: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, este templo, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. O Deus que estava no tabernáculo agora está no templo. Mas Deus quer ficar mais perto de nós. E Isaías, o profeta Isaías, lança uma profecia da parte de Deus. Isaías 7, lá no versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Porque Deus quer habitar no meio do seu povo, porque Deus quer estar conosco. Deus quer restaurar a comunhão que nós tínhamos com Ele no Éden. E aí vem o Senhor Jesus, nascido não segundo a carne, mas gerado por obra do Espírito Santo. E esse Jesus agora pode ser a habitação de Deus, de tal modo que Ele diz: derribai este templo e em 3 dias eu reedificarei. E os homens não entendem, eles falam: esse templo demorou 46 anos para ser construído, como é que você pode construir ele em 3 dias? E Jesus falava do seu próprio corpo, porque Ele estava dizendo: eu é quem sou o templo. Vocês podem destruir essas pedras, porque agora Deus não quer mais habitar nas pedras, Deus não quer mais habitar neste templo. Agora surgiu uma nova possibilidade e uma realidade para aqueles que são dele. Quando nós nascemos de novo, quando nós fomos gerados pela palavra e pelo Espírito, um novo nascimento fez de nós templos do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Se você está na igreja há 50 anos, ou se você está aqui há 1 ano, ou há 2 meses, ou você recebeu a Jesus a semana passada, você já é um templo do Deus vivo. E é isso que Paulo está perguntando: não sabeis vós que vocês são o Espírito, vocês são o templo de Deus, onde habita o seu Espírito? Vocês já consideraram isso? Vocês não podem perder isso de vista. Vocês são o templo, vocês são a habitação. Isso é glorioso. Deus não habita mais lá no tabernáculo, Deus não habita mais no templo de Salomão, na tenda de Davi que ocorria antes do templo, não habita no templo de Zorobabel. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus passou a habitar em Cristo Jesus. E quando nós fomos regenerados pela sua palavra, agora Deus não tem mais um único endereço na terra. Não é mais um lugar, não é mais um endereço físico, mas o endereço somos cada um de nós. E por isso nós somos templos vivos. Nós estamos andando por aí, carregando conosco o templo. Isso é glorioso, queridos. E o problema é que nós nos esquecemos disso
e corrompemos o templo. Muitas vezes nós deixamos que as coisas, as más notícias, as nossas vontades, o nosso pecado, corrompam este lugar onde Deus habita. Eu quero ainda ver com os irmãos, rapidamente, 3 exemplos de reis que pecaram contra Deus, reis que governaram sobre Judá, o reino do sul. O primeiro deles está em segundo livro de Crônicas, no capítulo 12, é o rei Roboão. A palavra de Deus diz assim, segundo Crônicas, capítulo 12, verso 1: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Um pecado geral, a comunhão do pecado. Qual é o pecado? Deixaram a lei do Senhor. Nós somos o templo, nós amamos a lei. O pastor nos fez decorar um verso há pouco tempo atrás, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E numa outra versão diz: entesourei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que isso nos mostra? O que Roboão nos mostra? Que quando nós deixamos de tocar a palavra, de meditar na palavra de Deus, quando nós simplesmente desprezamos a palavra, nós somos omissos em relação à palavra, nós estamos passando por guerras, por dificuldades, e a gente está procurando mais notícia, a gente está procurando, está cada vez mais louco, mais atrás de tentar tirar a nossa agonia, a nossa tristeza, a nossa preocupação. E ao invés de nós nos lançarmos na palavra, que é a riqueza que o Senhor nos deu, a lei do Senhor que refrigera a alma, nós nos omitimos, nós a desprezamos, nós ficamos tentando resolver de outra maneira. E qual é o resultado disso? O resultado, no versículo 5, lá no final, um pouco mais da metade, ele diz assim: vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. E diz assim ainda o verso 9: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Ora, o que foi este ataque dos egípcios que foi e entrou na casa do Senhor, no templo, e tomou de lá os tesouros e levou embora? É exatamente o cumprimento daquilo que nós permitimos que o inimigo fizesse na nossa vida. O rei do Egito aí é um inimigo. É um inimigo que quer roubar de nós o prazer pela palavra de Deus. E nós deixamos a palavra. Nós não ligamos para a palavra. E quando nós fazemos isso, o inimigo tem lugar para entrar no templo e roubar de lá este tesouro. Escondi a tua palavra no meu coração, entesourei a tua palavra no meu coração, no templo. Mas eu agora parei de dar a importância que é devida à palavra de Deus, e ela foi roubada de mim. Por isso, cuidado. Não sabeis vós que vocês são o templo? Cuide desse templo, cuide da palavra, desta riqueza. O segundo exemplo está em Acás, capítulo 28 de 2 Crônicas. O que o Acás fez? O Acás, no versículo 2, diz que ele fez imagens fundidas em balaíns. No versículo 3, diz que ele queimou os seus filhos, conforme a abominação dos gentios. Ele foi fazendo uma série de coisas que condenáveis, e ele não parou por aí. Ele entregou nas mãos do rei, e Deus entregou ele na mão do rei da Síria. Agora é outro inimigo. O inimigo agora é o rei da Síria. E o rei da Síria
teve acesso também agora ao templo. O rei da Síria agora também pôde vir contra o povo de Judá, contra Jerusalém, contra a cidade edificada, porque foi dado uma brecha, foi dado um lugar para ele entrar. Sabe o que mais que ele fez? No versículo 21 diz que Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e ele deu ao rei da Síria. Olha que absurdo. Se por um lado Roboão, no primeiro exemplo, ele foi capaz de deixar a casa aberta, porque não ligava mais para a palavra de Deus, e o inimigo achou um lugar, entrou lá e pegou. Agora, o rei Acaz parece que faz pior, ele vai e entrega o tesouro, ele pega coisas da casa de Deus e entrega para o inimigo. Ele está dizendo, ele está pegando algo de valor que foi construído dentro de si. Talvez sejam estas as obras do Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia fala que ele pegou os ornamentos da casa de Deus e entregou para este rei, tentando aplacar a ira do inimigo. Olha só, o inimigo está ali trazendo opressão, está confundindo, está ameaçando, e ao invés de eu buscar em Deus o livramento, eu tento negociar com o inimigo. Eu falo, deixa eu te dar um pouco de mim, deixa eu dar um espaço aqui da minha casa, deixa eu te dar um pouco da obra que Deus já fez em mim. Eu não vou seguir tanto ao Senhor, eu vou dar um lugarzinho aqui para você. E esse é o erro dele. E não para por aí. Ele começa a ver que não adianta nada. Ele começa a ver que ele foi mais apertado ainda. E ele diz assim, no versículo 23, diz que ele sacrificou aos deuses de Damasco, capital da Síria. E ele dizia que esse Deus de Damasco, ele defendia os reis da Síria. Então eu vou sacrificar para que eles também possam me ajudar. Às vezes nós ficamos desesperados porque fomos cometendo uma série de falhas e erros e pecados, fomos nos afastando de Deus e chegamos no limite que nós dizemos assim, então eu vou tentar outro Deus, então eu vou tentar outra coisa, eu vou pela força do meu braço, eu vou tentar falar com aquela pessoa ali para ver se ele me ajuda. E ao fazer isso, ele provocou a ira do Senhor. A Bíblia fala ainda no versículo 24 que ele pegou os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços. A Bíblia fala que ele queimou incenso para outros deuses, no versículo 25. E o resultado do que Acaz fez é narrado pelo seu filho Ezequias. No capítulo seguinte ele começa a limpar o templo, a restaurar o templo, a mudar esta situação, a desfazer os postes ídolos que eram colocados nos bosques. E ele diz assim no versículo 8 do capítulo 29: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio. Numa outra versão diz que Deus fez deles, os moradores de Judá e Jerusalém, objeto de espanto, de horror e de zombaria. Eu acho interessante nessa versão que ele diz que fez deles objeto, porque o que o rei fez foi justamente pegar objetos e pedaços da casa de Deus e jogar para fora e dizer, eu não quero. Ele rejeitou, ele negou, ele se prostituiu e jogou tudo fora. E agora Deus faz deles objeto de espanto, de horror, de zombaria. Esta é a situação daqueles que se afastam de Deus e vão se afastando, até que não conseguem mais retomar. E nesses dias que nós não estamos podendo nos encontrar como igreja, é importante você buscar a Deus na sua casa, é importante você fechar os olhos para algumas coisas. Nós vamos dando espaço, veja, esse período pode ser uma bênção na sua vida, pode ser uma desgraça. Depende das tuas atitudes. Se você disser, vai ser bênção, eu vou aproveitar esse tempo para buscar a Deus, para estar em família, para ensinar os meus filhos a orarem, para decorar versículos, para
estarmos diante de Deus, para crescer em intimidade, vai ser uma bênção. Mas se você ficar escravo de tudo aquilo que o inimigo tem para te oferecer, você pode chegar a uma ruína. Você pode chegar a começar a negociar com o inimigo, a querer se desfazer das riquezas que estão dentro de você, porque você começa a ficar dividido, e uma casa dividida não subsistirá, disse o Senhor Jesus. E o terceiro e último exemplo, irmãos, para a gente terminar, está em Manassés, lá no capítulo 36. Manassés quis ganhar dos outros reis na lista de maldades, de idolatrias, de prostituição em relação a Deus. No versículo 3 de 2 Crônicas 33 diz que ele edificou altos. Ele fez isso ele edificou para Balaíns altares. Ele edificou altares a outros deuses dentro da casa do Senhor. Que maluco! Não sabeis vós que vocês são o templo onde Deus habita? Cuidado! Se ele fez isso, nós podemos fazer. Nós podemos construir altares para outros deuses dentro deste templo e profanar o templo. Ele edificou altares a todo o exército do céu em ambos os pátios da casa do Senhor. Não tinha lugar que não havia idolatria. As áreas todas da sua vida podem estar em ataque caso você permita a construção de altares dentro de você, seja a concupiscência dos olhos, seja a concupiscência a soberba da vida, as coisas que você vai permitindo, os pecados que nós vamos dando lugar. Ele também fez passar filhos pelo fogo, diz o versículo 6. Ele também diz no mesmo versículo 6 que ele usou adivinhações, agoureiros, feiticeiros, consultores, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, diz a palavra. No versículo 6 diz ainda mais, ele também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Ora, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus? Eu coloquei o meu nome aí para sempre. E você está trazendo para dentro de você uma imagem esculpida. Significa você, lá no profeta diz que ele pega um pedaço de madeira, uma parte ele faz uma fogueira, e com a outra parte ele começa a esculpir e faz uma imagem e se prostra diante dela. E esse é um perigo, você pegar e começar a construir dentro de você, num pedaço de madeira, e devagarzinho você vai esculpindo, 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 esculpindo. Os dias vão passando e você vai dando lugar, você vai dando brecha, você vai dando espaço, e começa a ocupar o templo de Deus e a casa de Deus com aquilo que não é de Deus, e começa a criar um outro Deus, e você vai extinguindo o Espírito. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito Santo. Queridos, Manassés, o resultado de tudo que ele fez foi que ele foi preso, ele foi encarcerado, ele foi levado pelo exército do rei da Síria. E ele, angustiado, orou, diz o versículo 2, e se humilhou, e fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E aí ele retornou, porque Deus é um Deus que está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a nos libertar, a nos tornar um templo limpo, santo, pronto para ser a morada de Deus. E ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, diz o versículo 5. Ele tirou o ídolo, os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Houve arrependimento. Nós precisamos
fazer isto nesses dias. Aproveite esses dias para limpar a tua casa, para limpar o seu templo, para deixar adornado, limpo, bonito, santo ao nosso Deus, porque Ele merece habitar numa habitação assim. Queridos, não vai parar por aí. O homem estava com o Senhor no Éden, ele caiu. O Senhor foi habitar no tabernáculo. Depois o Senhor foi habitar no templo, num único lugar físico. Agora não mais um lugar móvel como o tabernáculo, mas um lugar físico, um endereço. Eu passava pelo Samuel e dizia: onde você vai, Samuel? Ele dizia: eu vou ao templo do Senhor. E ele entrava naquele lugar e ali era a casa do Senhor. Mas o Senhor falou: não é só isso, eu vou habitar agora no homem. Eu vou habitar no Filho de Deus, em Cristo Jesus. E porque Ele deu a sua vida por nós e nos lavou e nos purificou com o seu sangue, nós pudemos nos tornar também templos e morada de Deus. E quando nós nos reunimos na igreja, nós reunimos então aqui famílias que se tornam a grande família de Deus. E esta é a beleza da igreja, da reunião, que nós queremos que possamos voltar logo. Mas enquanto isso não acontece, é na sua casa, é na sua família que você tem que buscar deixar esse templo que é você, que é a sua esposa, que são os seus filhos, que é a sua mãe, que é a sua avó, que é a sua tia, que são as pessoas que moram com você. É este templo que tem que estar limpo e pronto para ser a habitação de Deus. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que vai ser como hoje. De certa forma, não haverá mais templo. E esse dia será como nós estaremos diante dele. Apocalipse 21 diz assim a palavra do Senhor, 21:2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora, Deus vai descer até a terra, numa cidade, numa nova Jerusalém. O templo ficava nesta Jerusalém física da terra geográfica que conhecemos. Esse templo foi destruído, foi refeito, foi destruído, foi refeito. Mas agora não, virá do céu a nova Jerusalém, uma cidade nova, santa. E nós vamos habitar nesta cidade. E no versículo 22 de Apocalipse 21 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro e o Cordeiro. Queridos, o que Deus quer é habitar em nós. Ele quer habitar em você, Ele quer estar em você. E tudo que Ele espera é que você dedique a Ele tempo, que você dedique a Ele a sua vida, que você compreenda isso de uma vez por todas. Não fique tão dependente de ouvir uma coisa, de ler alguma coisa, de ficar buscando fórmulas e maneiras de poder estar diante de Deus. Deus está em você, Ele já habita em você, você só precisa se lembrar disso e buscá-lo de todo o coração. Busque ao Senhor, pense nesses dias: eu sou um templo do Deus vivo, o Espírito Santo habita em mim. Você pode dizer: mas eu sou um pecador, mas eu ainda tenho tanta coisa por corrigir. É exatamente, você vai se livrar desses pecados, você está numa caminhada de santificação, e você é um templo. Creia, Ele habita em você. É isto, queridos, que eu queria deixar para vocês neste dia. Ele habita em você. Você é templo de Deus. Você é a casa de Deus. A casa de Deus não é isso que você vê. A casa de Deus é você. Nós somos as pedras. Quando nós nos unimos, nós construímos um grande templo para a presença de Deus. Amém? Deus os abençoe.